Muito bem, pessoal, muito bom dia. Quarta-feira, 5 de julho, 7 horas da manhã em ponto. Estamos ao vivo em todos os canais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira e também lá no meu canal do YouTube. Então vocês podem acompanhar este programa que é o Desperta ICL. Para quem está chegando aí, bom dia para todo mundo que está acordando cedo no Brasil. Bom dia também para todo mundo que acordou cedo, eventualmente, em qualquer outra parte do mundo. Muita gente nos assiste, né? Assiste esse programa em outros países também por conta do fuso horário. Então temos uma audiência aí literalmente global. Muito obrigado a todo mundo. Já vi que tem gente do Canadá aí, gente de Floripa, gente de Maceió. Então vai deixando seu comentário, vai dizendo de onde você está assistindo este programa e, claro, vai batendo seu papo, né? Aquele papinho que as pessoas batem também aí na nossa caixa de comentários, sempre muito civilizado, sempre muito educado, aquela coisa toda, né? E nos ajudem a fazer o programa também, tá? Eventualmente aqui a gente faz algumas enquetes, faz algumas perguntas, aquela coisa toda. Então, se você puder também, concentre os seus comentários aí no nosso canal de YouTube, vai lá para o YouTube, assina o canal, seja do Edu, seja do ICL, como você preferir, e ative o sininho, que o sininho vai avisar a todos quando estivermos online, tá bom? Este programa vai ao ar para quem ainda não sabe, se é a primeira vez que está nos acompanhando, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos todos e todas e todo mundo que estiver por aí, todas as pessoas, né? Este programa vai ao ar às 7 horas da manhã, todos os dias, ao vivo, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira. O que fazemos aqui? Basicamente, a gente lê a imprensa juntos. Aliás, ontem fizemos uma bela leitura juntos de imprensa, né? Mostrando principalmente a capa dos jornais internacionais e a diferença do peso da cobertura, dos destaques da cobertura em relação a rumores e achismos em relação à guerra na Ucrânia e à invasão lá, o bombardeamento de Israel em Jenin, né? Então vimos que há sim sempre um tratamento editorial. A imprensa não é neutra, ninguém é isento, então a gente faz aqui questão de colocar essas coisas em tela para que todo mundo veja exatamente o que está acontecendo. Muito bem, ó, temos bastante coisa para rolar hoje, mas antes eu quero lembrá-las e lembrá-los a todos, a todas as pessoas que no domingo o Edu Moreira vai fazer mais um evento incrível no ICL. Vou falar antes de mais nada. É grátis, tá, gente? É um evento grátis, vocês só precisam se inscrever antes para conseguir garantir que vai estar tudo certinho, todo mundo vai conseguir assistir. Vai ser domingo, às 20 horas, domingo agora, tá? 9 de julho, às 20 horas. Vai ser um encontro espetacular com a Juliane Furno e com o Pedro Rossi, dois dos maiores economistas da nova geração e autores do livro recém-lançado Economia para a Transformação Social. Portanto, uma aula reveladora para quebrar vários dos mitos que a gente tem também sobre economia. Como eu falei ontem, né? A imensa maioria das pessoas não entende quase nada de economia quando começam essas discussões muito técnicas de macroeconomia, de commodity, de coisa que vai, coisa que vem, até porque as palavras usadas são palavras que não são palavras usadas no nosso cotidiano. Então, essa aula vai servir muito para isso e muito também para vocês entenderem. Eu vou assistir a aula, inclusive, né? Para a gente entender por que é que vários economistas se escudam um pouco nessa questão de que economia é uma área científica, economia é uma área eminentemente técnica. Sabemos que não, eu tenho falado sobre isso aqui, o Edu tem falado sobre isso no N1 também, né? Há várias decisões políticas e ideológicas por trás de decisões econômicas. Por exemplo, o exemplo mais vivo que a gente tem no Brasil hoje, né? A nossa taxa de juros. A taxa de juros do Banco Central, ela privilegia uma certa classe de brasileiros, mas não só brasileiros, e é uma decisão que passa muito, sim, por interesses pessoais, por interesses de grupo, por ideologia e por política. Fosse a economia apenas uma área matemática absolutamente exata, todos os países aplicariam a mesma fórmula e estaria todo mundo extremamente bem, né? Não teria mais fome, não teria mais pobreza, não teria mais nada, né? Parece bastante lógico, né? Se fosse uma ciência que você aplicasse de forma absolutamente exata, eminentemente técnica, todo mundo ia ficar super de boa, era só aplicar uma fórmula. Quem é que descobriu a grande fórmula aí da economia? Essa aqui, então aplica aí, pronto, resolveu. Tá todo mundo resolvido, não se fala mais nisso. Claro que não é assim. Então presta atenção. Domingo,
esse domingo agora, tá? 9 de julho, às 8 horas da noite, você faça a inscrição no icl.com.br/desperta e vai conseguir acompanhar essa conversa, que é, de novo, gratuita, é uma aula aberta, tá? Afinal de contas, o conhecimento precisa ser espalhado desse modo, tá bom? Então, corre para lá. Geralmente não tem replay, tá? Eu não vou prometer que vai ter nessa vez. Da última aula que teve a aula com o Cornel West, para quem não viu também, espetacular. Não, vocês perdem essas coisas, gente, depois não volta mais, tá? E teve uma aula também com o Domênico De Masi. A aula com o Domênico De Masi, que foi agora, na semana passada, se eu não me engano, né? Teve 180 mil pessoas que passaram pela aula, tá? Durante o ao vivo ali, durante o ao vivo. E aí, como foi um sucesso absurdamente retumbante, aí o ICL deu uma colher de chá e manteve o link aberto para as pessoas assistirem depois no Repeteco. Quem não tinha assistido ou quem quis assistir de novo, né? Por exemplo, a aula do Cornel West, eu quis assistir ela de novo depois, porque tinha muita coisa ali também, era uma conversação em inglês, precisa decodificar mais, tinha várias coisas novas ali para aprender, acabei assistindo 2 vezes, tá? Mas não é garantia de que vai ter replay essa aula de domingo. Então tenta se organizar para você estar na frente do computador ou do celular. Pode também só ouvir pelo celular, né? Domingão, tá lá em casa fazendo as suas coisas lá, lavando uma loucinha, aquela coisa toda, deixa o celular num canto, bota só no áudio, ouça a aula, né? Dá para fazer isso com o aplicativo do YouTube, inclusive, tá? Então se organiza aí, icl.com.br/desperta, inscreva-se, domingo, aula às 20 horas com Juliane Furno e Pedro Rossi, para de uma vez por todas você entender por que é que o nosso Banco Central está fazendo bobagem, tá bom? Vamos lá então, gente, ó. Muita coisa rolando hoje. Vamos começar aqui com uma matéria lá no jornal O Globo. TCU define relator da ação que pode ampliar ineligibilidade de Bolsonaro. O presidente do TCU explicou que caso o ex-presidente seja condenado, prazo de ineligibilidade passa a contar da decisão transitada em julgada. Isso aqui é muito importante, é uma decisão agora que vai ser tomada no pós-julgamento, mas que na prática pode significar se Bolsonaro terá condições de disputar a eleição de 2030 ou não, tá? Porque vamos lembrar que o Bolsonaro foi condenado. O tempo de condenação dele, para ficar o nome dele fora das urnas, 8 anos. Há um entendimento de que pode ser contado 8 anos a partir de 2022, tá? Do ano passado, portanto. Então chegaríamos em 30 com o Bolsonaro com capacidade jurídica de disputar as eleições. Há, portanto, uma decisão a ser tomada em relação a isso, se ele vai poder disputar 30 ou não. Claro, se essa decisão do TSE se mantiver, né? Agora, o Tribunal de Contas da União definiu o ministro Jonathan de Jesus como relator da ação que pode ampliar o tempo de ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo presidente do TCU, o Bruno Dantas, em entrevista à Globo News na terça-feira, um dia depois de o MP junto ao tribunal entrar com uma representação. A ação movida nesta segunda-feira pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pede que o TCU apure os danos ao erário envolvendo o abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião que o Bolsonaro fez lá com os embaixadores em julho do ano passado. O caso deve ser apurado no TCU por se tratar de período em que ele ocupava a presidência. A documentação será anexada a um processo que já está em curso. Eles vão caminhar juntos, será uma conexão de processos e irão para o mesmo relator, afirmou, portanto, o Bruno Dantas lá à Globo News ontem. Um eventual julgamento da ação contra Bolsonaro no TCU, atenção, separa as coisas, né? TSE foi o que julgou a inelegibilidade, agora estamos falando do Tribunal de Contas da União, que pode apurar danos ao erário, chamado popularmente também o teu dinheiro, né? O nosso dinheiro. Um eventual julgamento da ação contra Bolsonaro no TCU pode aumentar o período em que o ex-presidente não poderá concorrer a cargo político, hoje fixado em 8 anos, a contar de 2022, do pleito de 22, tá? O ministro Bruno Dantas aponta que, no caso do Tribunal de Contas, os 8 anos valeriam a partir da data em que o processo tiver transitado em julgado. Isso levaria o Bolsonaro a ficar inelegível para além de 2030.
Então é o seguinte, a partir de hoje a gente vai ficar de olho nesse procedimento do TCU, porque isso define se Bolsonaro terá capacidade de aparecer, né? Terá possibilidade jurídica de aparecer nas urnas em 2030 ou não, tá bom? Então, inelegibilidade do Bolsonaro permanece, por enquanto. A não ser que algum ministro do STF tome uma decisão monocrática, eventualmente alguns aí que foram indicados nos últimos tempos, né? Para suspender a decisão e recolocar o Bolsonaro no jogo político eleitoral. Pode acontecer eventualmente, não é provável que aconteça por enquanto, tá? Então, agora a grande decisão está na mão do Tribunal de Contas da União para a gente entender se Bolsonaro poderá participar das eleições de 2030 ou não. E isso é uma definição em relação a meses, né? Em relação à decisão que teve no TSE. Se ela começa a partir da eleição de 22 ou do trânsito em julgado. Isso é o que será debatido daqui para frente, veremos como as coisas andam. Matéria lá do UOL, após condenar Bolsonaro, TSE retira sigilo de documentos e depoimentos. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, retirou o sigilo dos depoimentos prestados por ex-ministros da gestão Jair Bolsonaro, do PL, na ação que condenou o ex-presidente e o tornou inelegível por 8 anos. As manifestações finais das partes na ação do Ministério Público Eleitoral devem também tornar-se públicas. Benedito afirma que não há motivos para manter os documentos em sigilo, uma vez que a ação foi julgada pela corte. No despacho, o ministro afirma que a restrição anterior foi necessária para preservar a instrução do processo. Os depoimentos devem ser encaminhados a outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União, como acabamos de ver aqui, terá um procedimento no Tribunal de Contas da União, então tudo que foi juntado nesse processo do TSE será encaminhado ao TCU também, tá? E também para o Superior Tribunal Federal, onde Bolsonaro também responde a outros processos, né? Eles podem embasar, inclusive, novas investigações contra o Bolsonaro. Ademais, tendo em vista a conclusão do julgamento, cumpre levantar o sigilo dos documentos, falou o ministro aqui, né? E envio para análise de pertinência das informações para outras autoridades responsáveis. Os depoimentos mostram, com o levantamento de sigilo agora, uma ação isolada do Bolsonaro. Ou seja, ninguém quis segurar o rojão, né? Até o ex-chanceler do Bolsonaro falou em depoimento, isso é um depoimento que já veio à tona na semana passada, que o Bolsonaro foi ele que tomou a decisão sozinho, ele, o Planalto, né, de fazer a tal da reunião com os embaixadores. Isso não passou pelo Itamaraty, segundo o depoimento do ex-chanceler. 3 ministros de Bolsonaro prestaram depoimento como testemunhas na ação que mirou o ex-presidente. Carlos França, das Relações Internacionais, esse que eu acabei de falar, o Anderson Torres, famoso, né, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que foi preso, agora está em domiciliar, né, e Ciro Nogueira, da Casa Civil. Os 3 afirmaram que a reunião de Bolsonaro com embaixadores em julho do ano passado foi uma ação isolada do ex-presidente. Até o Ciro Nogueira pulando dessa barca, hein, gente? Sem envolvimento de outras pastas. O encontro foi a base da condenação para o ex-presidente. A testemunha Carlos França relatou que não teve envolvimento com a produção de slides exibidos na apresentação de Jair Messias Bolsonaro. O Itamaraty foi acionado apenas para fornecer equipamento e tradutor para tradução simultânea. Concluiu o trecho dizendo: nós, isso é o ex-chanceler dizendo, né, não tivemos acesso a esse material e nós não fomos acionados para revisar este material. Não houve participação do Itamaraty na substância deste evento. O Ciro Nogueira deu um depoimento, disse que não foi consultado pelo Bolsonaro sobre os embaixadores. Ciro Nogueira, hein, gente? É o cara que, se o Bolsonaro sair caminhando na rua e começar a chover, é o cara que vai estar do lado abrindo guarda-chuva, tá? Então, assim, nesse caso aqui, todo mundo se afastou do Bolsonaro de fato. Está isolado mesmo, tá? O Anderson Torres, por sua vez, disse ao TSE que não possuía documentação para respaldar as alegações de Bolsonaro da fraude nas urnas. O UOL também mostrou em março que o ex-ministro também minimizou a minuta do golpe, né? Então, muito bem, Bolsonaro, neste caso, isolado. Agora, essa documentação toda é pública.
Ministro do TSE multa advogado que tentou anular julgamento de Bolsonaro. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, multou em R$ 13 mil um advogado que pediu a anulação do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que tornou Bolsonaro inelegível. O ministro, que é corregedor-geral da Justiça Eleitoral, multou o profissional em 10 salários mínimos, por litigância de má-fé. O advogado alegou que ministros da corte deveriam declarar impedimento no julgamento. Benedito Gonçalves também ressaltou que o advogado é procurador da Fazenda Nacional aposentado e que, por isso, deve ter conhecimento da inadequação do material apresentado como suporte para intervir no feito. Segundo o ministro, o advogado solicitou a leitura de orações, textos bíblicos, livros e da petição, com o perdão de alguma falta ou melhor tempo para análise dos autos. É patente que a peça não tem por objetivo oferecer qualquer contribuição efetiva para a discussão da causa, sendo concluída com requerimentos sem qualquer propósito jurídico, destacou o ministro ao multar esse advogado. Ou seja, o cara foi lá fazer basicamente chicana, como se diz, né? Bagunça, tentar incomodar o processo. E o ministro foi lá e aplicou uma multa nesse advogado de 10 salários mínimos. Muito bem. Gente, notícia muito importante publicada pela Bela Megali, colunista, repórter lá do jornal O Globo, sobre a Lava Jato. Conselho do Ministério Público instaura apuração sobre Lava Jato em Curitiba. Essas coisas finalmente... Isso aqui tá igual a decisão do STF de ontem sobre o decreto de armas do Bolsonaro, né? Bolsonaro entra na presidência da República, começo de 2019... publica um monte de decretos, principalmente os primeiros 4, liberando a venda de centenas de milhares de munições para civis, né? Centenas de milhares. Cada pessoa podia comprar, gente, por ano, 20, 30, 40, 50, 60 mil munições, a depender da filiação dela com esses clubes de caça e de atiradores esportivos, tá? Tô falando de 60, 40, 50, 60 mil balas, a popular bala, né? 60 mil balas, tá bom? Aí o STF esperou basicamente até 2 dias atrás para dizer que esses decretos eram inconstitucionais. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Quem acompanha o programa de ontem sabe. O preço para você comprar armamento pesado no Brasil caiu mais de 65%, né? O acesso às armas foi facilitado. E quem é que comemorou com isso? O número de armas na mão dos civis triplicou no Brasil, saltou de 250 a 300 mil armas registradas no Brasil para mais de 1 milhão. Isso as registradas, né? Não vamos falar das que não foram registradas, que aí é muito mais. E, obviamente, quem comemorou isso foram quem? PCC e Comando Vermelho, principalmente. Expliquei ontem aqui por quê, né? A gente não está fazendo nenhuma ilação sem pé nem cabeça. O PCC e o Comando Vermelho compram armamento e facilitou muito a vida deles se eles têm alguns laranjas que montam um clube de atiradores e caçadores e compra todo aquele arsenal de modo legal, certo? Aquele arsenal pode ser usado depois de forma ilegal. Já há várias investigações da Polícia Federal e de polícias civis nos estados mostrando essa ligação de pessoas que usaram os decretos de armas do Bolsonaro para comprar armamento para o crime. Então, PCC e Comando Vermelho comemoraram muitos decretos de armas do Bolsonaro. Mas não foi pouco não, viu? Foi muito. Até porque, como eu expliquei ontem, muitas quadrilhas não têm armamento, né? Muitas quadrilhas do que se chama hoje novo cangaço, né? Esses assaltos a banco, essas quadrilhas que fecham cidades, por exemplo, para assaltar 1, 2, 3 agências bancárias ao mesmo tempo, muitas vezes essas quadrilhas não têm arsenal. E aí elas alugam arsenal de quadrilhas que são especializadas em comprar, gerenciar e alugar armamento. E aí você facilita muito a vida de alguém que eventualmente monta, entre muitas aspas, um clube de caça, de atiradores, de colecionadores, monta lá um arsenal, inclusive com fuzis T4, os fuzis da Taurus, que são aqueles clássicos fuzis que a gente vê em filme e tal, né? Tem vários modelos, mas enfim, aquilo, quando eu falo fuzil, vocês entendem exatamente do que eu tô falando, né? O formato daquela arma mesmo, de calibre pesadíssimo, é produzida no Brasil pela Taurus, né? Que viu seu faturamento aumentar de modo absurdo. Aí o STF levou 4 anos para entender que realmente isso aqui parece inconstitucional.
Essas apurações em cima da Lava Jato, elas têm esse mesmo tom, tá? Que bom que isso está acontecendo agora, sensacional, ótimo, mas levou 5 anos para acontecer isso, 6 anos para acontecer isso. E no meio desse caminho, o Brasil foi indo, né? Foi indo. Vai, Brasil, né? Aí então agora o Conselho do Ministério Público instaurou uma apuração sobre a Lava Jato em Curitiba. O Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, determinou a instauração de um procedimento para apurar a atuação de unidades da Procuradoria da República do Paraná na Operação Lava Jato. Lembrando que Lava Jato é um nome fantasia, né? É um nome de marketing, não existe, né? O que o Conselho vai fazer é apurar o que os procuradores da Procuradoria da República do Paraná, federais, fizeram durante o seu trabalho lá em Curitiba, né? Não existe, não há como delimitar uma coisa chamada Lava Jato. Né? A Lava Jato, na prática, ela não existe. O procedimento de correição conduzido pela Corregedoria Nacional do MP será realizado entre os dias 12 e 14 de julho, portanto, logo ali. O foco da correição, segundo o documento assinado pelo Corregedor Nacional do órgão, Oswaldo Dalbuquerque, é, aspas, apurar o financiamento e a regularidade de serviços funcionais, especialmente na atuação perante os feitos judiciais e administrativos relacionados à intitulada Operação Lava Jato. Veja aqui que o corregedor fala intitulada Operação Lava Jato, porque, de fato, como eu falei, a Lava Jato é um nome fantasia criado para fins de marketing de imprensa. O texto diz ainda que a apuração segue simetria e lógica das inspeções que o Conselho Nacional de Justiça faz atualmente na 13ª Vara Federal de Curitiba e na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ambas responsáveis pela Lava Jato. Como informou a Bela Megali em outra coluna, às vésperas de deixar a 13ª Vara de Curitiba, onde atuava como juíza substituta até o mês passado, Gabriela Hart foi interrogada diretamente pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que conduz a apuração sobre a atuação de magistrados na Lava Jato. Então, portanto, neste momento, com essa notícia aqui, temos o seguinte cenário. O que foi auto-intitulado Lava Jato está sendo investigado, neste momento, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, fazendo uma inspeção na parte do MPF e pelo Conselho Nacional de Justiça, fazendo outra inspeção na parte dos juízes, na 13ª Vara em Curitiba e no TRF4, Tribunal Regional da 4ª Região, tá bom? Então temos essas inspeções sendo feitas agora. O que é que vai acontecer ali, gente? Vão olhar como a Lava Jato gastava o seu próprio dinheiro, por exemplo, né? Porque há vários indícios de mau uso do dinheiro ali dentro, de passagens aéreas, de diárias pagas para procuradores, que eventualmente não deveriam ter recebido aquelas diárias, há uma série de questões ali. Há ainda uma questão importante de tentar entender exatamente onde foi parar o dinheiro de vários acordos de delação e leniência que foram feitos, porque isso entrou um pouco numa zona cinza ali dentro, não se sabia exatamente para onde ia. Vamos lembrar que um dos acordos feitos pela Lava Jato, pela chamada Lava Jato, nos Estados Unidos previa a repatriação de divisas para o Brasil na ordem de mais ou menos 2,3 bilhões de reais que iriam parar numa conta bancária de uma entidade privada, um CNPJ privado, que seria a tal da Fundação Lava Jato, né? Aquilo foi depois bloqueado pelo STF, mas o dinheiro das multas iria parar nessa entidade privada, não voltaria para o Estado, iria para uma entidade privada, gerenciada, sabe-se lá eu por quem. Isso aí o STF barrou. Então, agora haverá essa inspeção também do MP em cima da Lava Jato. Claro que a gente vai acompanhar aqui e ver exatamente onde esse negócio vai dar. Lembrando que o juiz Eduardo Apio, o cara que tinha assumido a 13ª Vara até um mês e meio atrás, lembram? O juiz que está sendo investigado, né, por supostamente ter feito aquela ligação esquisita que parecia um trote ou foi lido como ameaça, enfim, aquela ligação maluca, né, pro sócio do Moro, basicamente, pro genro e sócio do Moro, foi afastado da 13ª Vara.
Esse caso segue em apuração. Já falei várias vezes aqui, se de fato foi ele que fez aquela ligação, o juiz Apio não pode voltar para a 13ª vara. Aquilo foi um absurdo, de fato, né? Mas isso ainda está em apuração. A questão é que o Apio estava olhando coisas dentro da Lava Jato que estavam corretas, de fato. Deixando a parte do telefonema amalucado de lado, o Apio estava olhando, por exemplo, para os acordos de leniência que foram feitos pela Lava Jato. Alguns deles sem envolver a Controladoria Geral da União. Entre eles o acordo com a Odebrecht. Tá? Qual o grande problema disso? A CGU é o órgão que cuida do nosso dinheiro, da nossa grana. De quem eventualmente foi desviada aquela grana? É grana pública, certo? É dinheiro público. Então é dinheiro meu e de vocês. Nosso dinheiro. Quem é o órgão responsável por cuidar do nosso dinheiro? O órgão que tem que estar na mesa e falar, ok, eu aceito este acordo. Ou não, não aceito este acordo. A CGU. No acordo com a Odebrecht, por exemplo, o MPF, lá comandado, nesse caso pelo senhor Dr. Dallagnol, não chamou a CGU. Por que não chamou a CGU? Se a CGU é o órgão, inclusive legalmente responsável por isso, né? Então, era isso, entre outras coisas, que o Eduardo Apio estava olhando dentro da Lava Jato. Então, podemos considerar também, como eu sempre falo, né? O fato e o contexto. Há um fato determinado que foi usado para afastar o Eduardo Apio da 13ª vara, né? Que, para além de tudo, foi afastado sem sequer ser ouvido. Tá bom? Então vamos deixar os fatos como eles são de fato, né? Pode ter sido ele que fez a ligação? Pode, eventualmente pode. Como pode não ter sido também. Não sabemos, está em investigação ainda. Mas o fato é que foi afastado sem ter sido ouvido. E há o contexto. Eduardo Apio incomodava muito as pessoas que não gostariam de ser incomodadas na Lava Jato, porque estava olhando para coisas que nenhum juiz antes dele e nenhum juiz depois olhou, tá? Então, veremos para que lado essas coisas vão caminhar. A gente vai acompanhar aqui. Vocês fiquem ligados aí no Desperta, que, claro, vamos falar disso mais vezes. STF, Planalto e Congresso têm prejuízo de pelo menos 20 milhões com o 8 de janeiro. Dados de invasão às sedes dos três poderes foram obtidos via Lei de Acesso à Informação e também pela CPI. O valor total de dinheiro público desembolsado ou estimado para cobrir os prejuízos do quebra-quebra do pessoal lá do 8 de janeiro, né, dos atos golpistas, já supera os 20 milhões de reais, informaram o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso. Os dados mais atualizados foram obtidos pela Folha por meio da LAI. Muito possivelmente, as pessoas que hoje são réus nesse processo, passa de 1.000 no STF, né? Terão que depois pagar, tirar dinheiro do bolso para restabelecer essa grana pública que está sendo gasta pela tentativa de golpe de Estado lá do 8 de janeiro. Vamos lá para o DCM. Depoimentos falsos, curas milagrosas, tenista decadente, o que está por trás do merchan de Bolsonaro? Uma reportagem publicada hoje, exclusiva lá do Diário do Centro do Mundo, publicada pelo Vinícius Segala. Em entrevista à Rede Jovem Pan na última segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um merchandising de um suplemento alimentar que ele estaria para lançar nos Estados Unidos. Entrevista lá para o programa Pânico, né, que é o grande palco do Bolsonaro, né? Trata-se do Sea Life alga marinha, produto que, segundo seu próprio fabricante, é um rico composto mineral 100% orgânico extraído de algas marinhas do Mar do Caribe, proveniente das profundezas águas azuis da Jamaica. Ou seja, para além de tudo, se isso aqui não for mentira, os caras estão indo lá ferrar o Mar da Jamaica para vender um negócio do Bolsonaro, né? Vamos colocar que, para além de tudo, tem isso, né? A Sea Life Corporate, que foi investigar o Vinícius Segala lá, se vende como uma empresa norte-americana que produz no país e comercializa um suplemento alimentar à base de algas marinhas, né? Quer dizer, Jair Bolsonaro afirmou na Jovem Pan que o produto estava para ser lançado nos Estados Unidos, mas já existem diversos clientes satisfeitos pelo mundo. A grande maioria desses clientes é brasileira e o ex-tenista Jaime Sims está entre eles. E aí foi o Vinícius Segala fazer uma investigação, como vocês podem ver no DCM aqui, bastante aprofundada,
que começa finalmente a olhar esses produtos, essas traquitanas todas vendidas pela família Bolsonaro, né? É maquiagem, é cura milagrosa, é alga marinha da Jamaica, é calendário, lembra? Tem um monte de coisa que eles vêm lançando nos últimos tempos aí. Finalmente alguém começou a investigar isso de fato, então a reportagem está lá no DCM, e claro, é só mais uma picaretagem da família Bolsonaro, isso é evidente. Agora, a minha grande dúvida, olhando aqui, é saber se a Jovem Pan tá ganhando uma grana com isso também. É legítimo a gente perguntar, né? Jovem Pan, isso aqui é um merchandising onde vocês estão levando uma grana desse negócio também? Ou vocês estão fazendo de graça, né? Exatamente o que, que é isso aqui? Isso aqui é uma publicidade que a Jovem Pan está fazendo? Então, eventualmente, o Vinícius Segala pode investigar isso também, né, Vinícius? Dá uma olhada lá, porque a Jovem Pan, eventualmente, pode ser partícipe nessa grana toda aqui, né? Segunda-feira, 3 de julho, foi o dia mais quente já registrado na Terra, diz a agência dos Estados Unidos. A segunda-feira, 3 de julho, foi o dia mais quente da história já registrado numa escala global, de acordo com os dados dos Centros Nacionais de Prevenção Ambiental dos Estados Unidos, que é ligado à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do país. Na data, a temperatura média global atingiu a marca de 17,01 graus, ultrapassando o recorde anterior, que era de agosto de 2016, que era de 16,92 graus. Parece pouco, mas quem acompanha a emergência climática sabe que cada um desses 0,1 aqui é a diferença entre a sua cidade ser engolida pela água ou não, né? Então, a gente tem falado sobre isso no programa todos os dias praticamente. Falei ontem também sobre isso. A coisa está chegando num ponto onde os próprios cientistas estão falando, a Terra está entrando em um local desconhecido em relação ao clima. E, gente, isso aqui não será resolvido quando a chapa esquentar mesmo, porque na verdade já esquentou, não vai ser resolvido com decisão política de última hora, não vai ser resolvido com um furo jornalístico, com matéria, com eleição. Isso aqui não se resolve com nada. Diferentemente de vários problemas que a gente tem nas democracias, que a gente resolve com eleição, por exemplo, como foi o caso do Bolsonaro no ano passado. Não resolve tudo, mas pelo menos tira o cara de lá, né? Isso aqui não será resolvido por atos administrativos de absolutamente ninguém. As regiões sul dos Estados Unidos têm sofrido com uma intensa área de calor nas últimas semanas. Na China, uma onda persistente continua a afetar o país, com temperaturas acima dos 35 graus. No norte da África, as temperaturas têm chegado próximo aos 50 graus. Surpreendentemente, mesmo na Antártica, que está atualmente em seu período de inverno, registrou temperaturas anormalmente altas neste período. A base de pesquisas Verdansk, da Ucrânia, localizada nas ilhas argentinas, no continente gelado, recentemente quebrou seu recorde de temperatura para o mês de julho, alcançando impressionantes 8,7 graus na Antártica. Tá bom? Notícia lá da China, da agência Xinhua, trata da mesma coisa. 15 mortos e 4 desaparecidos na China por conta de chuvas torrenciais que vem acontecendo nos últimos dias do país. E isso tem reflexo direto, eu estou acompanhando essa cobertura também, obviamente, na Ásia, a gente acompanha pouco no Brasil, né? Como isso é uma questão global, estou acompanhando também o que sai por lá, e isso tem uma relação direta com emergência climática. Vários alertas têm ocorrido na China, inclusive, né? No país, para falar para as pessoas que evitem, por exemplo, sair às ruas nos momentos mais quentes do dia. E isso não é exclusividade só da China, isso acontece na Europa também com alguma frequência, nos Estados Unidos com alguma frequência. Tá? E agora a China está reportando ao menos 15 mortos por conta dessas mega chuvas, né? E aí, outra matéria do jornal o Globo também relacionada com isso. Julho traz riscos de novos ciclones no sul, geada no sudeste e pouca chuva no centro, norte e nordeste do país. A primeira semana de julho, mês que começou com uma queda severa nas temperaturas ao redor do país, será marcada por extremos. No sul, os próximos dias serão marcados por fortes chuvas e aumento no risco de formação de novos ciclones. Já no sudeste, a queda dos termômetros traz possibilidade de geada na região serrana. No norte, nordeste e centro-oeste, predomina o tempo seco.
típico do inverno. De acordo com o Metsul, o Rio Grande do Sul é o principal foco de atenção de chuva no país durante os próximos 10 dias. É previsto um alto volume de chuvas na região, com o risco de aumento de formação de novos ciclones durante a primeira metade de julho. As médias de temperaturas devem se manter na casa dos 12 graus na região, de acordo com as massas de ar frio. Então, quem mora no sul, atenção aí, né? A gente viu nos últimos tempos vários desses ciclones destruírem cidades inteiras e, infelizmente, matarem pessoas também, tá? Então, gente, falei isso ontem, vou falar isso de novo. Muita gente me pergunta, quando eu vou conversar com as pessoas, e aqui no programa também, o que a gente pode fazer, né? Diante de tudo que acontece aqui, tem a Lava Jato, tem o Bolsonaro, tem isso, tem aquilo, tem o Mercosul, tem não sei o quê. E as pessoas muitas vezes ficam confusas, né? O que eu posso fazer? Eu sempre falo, se você puder tirar 15 minutos do seu dia para fazer alguma ação com alguém que seja na internet, que seja com um papo numa padaria, numa esquina, esperando um ônibus, qualquer lugar, estude um pouco e fale sobre emergência climática. A gente precisa pressionar os governos para que eles comecem a levar esse negócio a sério mesmo. No Brasil mesmo, a gente não tem ainda uma regulação sobre a tal economia verde, captura de carbono, essa coisa toda, né? A gente está ainda muito atrás em relação a isso. Já há reportagens mostrando que já está começando a rolar pirataria na Amazônia, pirataria verde. O pessoal vai lá e fala, bom, vai ter uma grande indústria de sequestro de carbono. O que significa isso? Se eu for dono de uma imensa floresta, por exemplo, aquela floresta vira uma fábrica, na prática, né? Uma fábrica de sequestro de carbono. Então já tem piratas do carbono indo para a Amazônia, loteando imensas áreas da Amazônia, para no futuro falar, isso aqui é meu. Então eu vou receber os subsídios estatais e a grana privada, porque eu tenho aqui uma imensa fábrica, que é um pedaço da floresta brasileira, de sequestro de carbono. Porque essas coisas ainda não estão devidamente regulamentadas em países como o Brasil. E o Brasil é um dos principais países dessa nova economia verde, de potencial, né? Veremos o que vai acontecer no futuro. Uma reportagem de contexto para quem quiser aprender um pouco mais, tiver um tempo para ler, também lá na BBC News Brasil. Os motivos que levaram o planeta a ter o dia mais quente já registrado. Ontem, aliás, aqui na Inglaterra, aqui em Londres, onde eu estou fazendo o programa esta semana, parei numa cafeteria e o jornal falava justamente sobre isso, né? Em 72 países foi o junho mais quente registrado na história. Em alguns registros históricos que remontam a 1884, é o junho mais quente de sempre, tá? É o junho mais quente em alguns países desde 1884. Aspas de um cientista no jornal de ontem. Aliás, publiquei aí nas minhas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter. A Terra está entrando em um terreno desconhecido em relação ao clima. De novo, gente, isso não será resolvido quando as coisas piorarem de fato, com decisão administrativa, com eleição, com conversa publicada de Telegram. Não vai. As coisas que a gente tem se acostumado a ver nos últimos anos, que conseguem mudar a política, conseguem mudar os rumos da nação, conseguem melhorar as coisas no limite, não serão efetivas contra isso que está acontecendo com o planeta agora. Tá bom? Não vai adiantar jornalismo, não vai adiantar investigação, não vai adiantar Polícia Federal, não vai adiantar Xandão, não vai adiantar nada disso. Não vai adiantar eleger o Lula, não vai adiantar absolutamente nada disso. Porque não será resolvido do dia para a noite. Então, atenção nisso, quem puder, engaje-se nesta causa, tá bom? Ailton Aquino é o primeiro homem negro da diretoria do Banco Central na história do Brasil. Está aqui o Ailton, quis trazer essa notícia também porque ela é representativa e importante, né? Após a aprovação no Senado, o advogado Ailton de Aquino Santos se tornou hoje a primeira pessoa negra a compor o quadro de direção do Banco Central na história do Banco Central. Primeira. Ele fará parte da diretoria de fiscalização, servidor há 25 anos, né? Para quem diz, botaram lá só para ter, não. Servidor há 25 anos, Aquino entrou no BC em janeiro de 1998 e passou pelos cargos de auditor-chefe da instituição, chefe de contabilidade, orçamento e execução
financeira. Então, primeiro de tudo, parabéns pelo Ailton, porque isso é um trabalho dele, de 25 anos na casa, e quis fazer aqui o registro histórico. Está aí o primeira pessoa negra a ocupar a diretoria do Banco Central do Brasil na história. Muita gente reclama, inclusive de esquerda, né? Ah, essa militância identitária, biriri, virou um papo de esquerda, de extrema direita, né? Sabe que no Brasil agora tem um movimento que é a esquerda da extrema direita. Já ouviram falar nisso? Pois é. Ouviremos falar muito, inclusive, nos próximos tempos. Tem site aí publicando, maluco, né? O Olavo de Carvalho lá, russo, tem tudo isso agora. Agora nós temos a esquerda de extrema direita no Brasil, né? E essa esquerda, essa certa esquerda de extrema direita, que está infiltrando, inclusive, partidos políticos aí, ela não gosta que se faça luta política em cima de identidades, né? O identitarismo, né? Está copiando, inclusive, a extrema-direita dos Estados Unidos, né? Para informar todo mundo, para quem não sabe. Aqui a gente vai comemorar, sim, Ailton Aquino, o primeiro homem negro na diretoria do Banco Central do Brasil, na história do Banco Central. Vamos lá para a revista Fórum. Gustavo Gayer, deputado, com medo do TSE, apaga centenas de vídeos no seu YouTube. Espero que o senhor não tenha apagado o vídeo que o senhor teve que fazer retratação com o meu nome, não, senhor Gustavo Gayer. Eu vou até conferir isso aí lá depois. Já processei esse cidadão, já ganhei, e ele teve que fazer um vídeo no canal dele, né? Porque tinha feito um vídeo para me difamar. Eu pedi para o juiz que não apagasse o vídeo, né? Afinal de contas, liberdade de expressão, então deixa o vídeo no ar lá, tá bom? O vídeo que o senhor usou para me difamar, né, senhor deputado? Deixa lá. Mas ele teve que publicar um vídeo, ele próprio falando, me pedindo desculpas e falando que tudo que ele falou sobre mim era falso. Eu vou lá dar uma conferida se o senhor não apagou esse vídeo, que esse vídeo o senhor não pode apagar, né, o senhor Gustavo Gayer. Depois que o TSE condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso de estrutura do Estado para atacar o sistema eleitoral, tornando-o inelegível por 8 anos, uma série de parlamentares bolsonaristas correu para deletar vídeos com conteúdo semelhante no YouTube. De acordo com o levantamento da empresa de análise de dados Novelo Data, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, e outros bolsonaristas deletaram vídeos no YouTube nos quais atacam a lisura das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral como um todo. Tá aí para quem diz que punir o Bolsonaro não tem efeito pedagógico, né? Gustavo Gayer está sendo investigado pelo TSE por ataques às urnas eletrônicas em uma ação movida por coligação do presidente Lula. Se condenado, Gayer pode perder o mandato e ficar inelegível. Segundo o levantamento da Novelo Data, o deputado Gustavo Gayer deletou mais de 200 vídeos do seu perfil no YouTube na última sexta-feira, quando o ex-presidente Bolsonaro foi condenado pelo TSE. Nós já fizemos uma enquete aqui, a última enquete que fizemos, aliás, que deu mais de 5 mil votos perguntando se vocês acham que o Gustavo Gayer ia perder o mandato até o final, até nos próximos 3 anos e meio, né? Que é o tempo que ele tem. Eu falei isso antes desse cara tomar posse. Ele e o Nicolas. Não sei, tá? É minha aposta. Vou falar de novo aqui. Eu acho que esses caras não terminam o mandato. Nem o Gustavo Gayer e nem o Nicolas Ferreira. O Nicolas parece um pouco mais esperto. Um pouco mais. Né? Apesar de ser aquilo que a gente viu, parece que ele saca mais quando a coisa tá perigosa. O Gustavo Gayer não parece. Foi o cara que comparou o QI de pessoas nascidas na África com macacos, né? Então, se a gente fosse usar a mesma régua dele, a gente teria que comparar o QI dele com o quê? Com que bicho vocês acham? Coloca nos comentários aí, né? Se nós fôssemos usar esta régua absurda e nojenta do Gustavo Gayer, qual a régua que a gente usaria, né? Com qual bicho será que ele poderia ser comparado? Por favor, mantenham a civilidade nos comentários, né, gente? Na boaça, né? Fala só do bicho aí, sem xingar, sem nada, né? Muito bem. Matéria publicada pelo New York Times e traduzida pela Folha de São Paulo: falta de lítio empurra montadoras para o setor de mineração. Tentando evitar um atraso ainda maior em relação à Tesla e às montadoras chinesas, muitos executivos das indústrias de automóveis ocidentais estão ignorando os fornecedores tradicionais e comprometendo bilhões de dólares em acordos com empresas de mineração de lítio. Eles estão aparecendo com capacetes e botas para explorar minas em lugares como Chile, Argentina, Quebec e Nevada para garantir o fornecimento de um metal que pode decidir o destino de suas empresas conforme substituem a gasolina por baterias elétricas. Sem o lítio, as montadoras dos Estados Unidos e da Europa não conseguirão fabricar baterias para suas picapes, SUVs e sedãs elétricos,
que precisam para se manterem competitivas. As linhas de montagem que elas estão reforçando em lugares como Michigan, Tennessee e Saxônia na Alemanha irão parar por falta de lítio. Atenção, né? Chile, Argentina, Quebec e Nevada. Chile e Argentina têm, até agora, as maiores minas de lítio descobertas da América Latina e entre as maiores do mundo. Na Argentina está tendo uma grande discussão sobre como gerenciar essa riqueza do país para não cair de novo na possível riqueza que cai na mão das pessoas erradas e o país não se beneficia nada disso. Está tendo uma grande discussão política na Argentina sobre isso. Esse é uma das chaves para o futuro econômico de algum país que tenha, é o lítio, né? Super importante cada vez mais. Mônica Bergamo, Zé Celso foi para UTI e entubado depois de incêndio em seu apartamento, né? O José Celso Martinez, né, de 86 anos, o apartamento dele pegou fogo ontem e acabou indo para UTI, né? O dramaturgo é um dos dramaturgos mais importantes da história do teatro brasileiro, né? Da dramaturgia brasileira, talvez o mais importante vivo, mais relevante vivo, né? Teve muitas queimaduras no corpo e acabou tendo que ir para UTI depois que o incêndio começou no apartamento dele no final da manhã de ontem, né? Então, só para registrar aqui e desejar melhoras aí para o Zé Celso Martinez. Jornalista russa espancada por homens massacrados na Chechênia. Elana Milashina, repórter conhecida pela cobertura de direitos humanos, estava no país para acompanhar um julgamento. Homens mascarados agrediram brutalmente a repórter russa Elena Milashina e o advogado Alexander Nemov nesta terça perto de Grozny, capital da República Russa da Chechênia, no sul do país. Eles estavam na região para acompanhar a audiência de Zerema Musaeva, que suspeita ser perseguida por motivos políticos. Ela é acusada de agressão a um policial e fraude num caso que críticos veem como vingança pela fuga da Chechênia de seus 2 filhos, ativistas sociais, e do marido, um juiz federal. Milashina, conhecida por cobrir temas ligados a direitos humanos e pela posição crítica em relação à guerra da Ucrânia, trabalhou para o jornal Novaya Gazeta, cuja licença foi cassada no ano passado. Novaya Gazeta, do jornalista Dmitry Muratov, que ganhou um prêmio Nobel da Paz, né? Na verdade, no ano retrasado. A repressão na Rússia em relação ao jornalismo não é de hoje, e com a guerra, obviamente, isso piorou demais, tá? O que é ruim para todo mundo, obviamente, para os jornalistas, colegas que trabalham lá, mas inclusive para a gente que não consegue se informar propriamente sobre o que acontece na guerra, porque não tem jornalismo independente de fato atuando no Brasil, na Rússia, né? Lula discute detalhes do acordo Mercosul e União Europeia com o primeiro-ministro da Espanha nesta quarta-feira. O presidente Lula conversará por telefone nesta quarta-feira, portanto, hoje, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Segundo Lula, o tema será o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O telefonema ocorrerá um dia após Lula assumir o comando do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sánchez, por sua vez, tomou posse no último dia 1º como presidente do Conselho da União Europeia. Nesta terça-feira, Lula classificou o acordo entre blocos como um dos compromissos que já não podem mais ser adiados, lembrando que essa discussão de acordo do Mercosul com a União Europeia tem aí uns 20 anos já, né? E a grande questão é, nos últimos anos, por conta também da emergência climática, várias cláusulas foram adicionadas ali que prevêem que o Brasil precisa, claro, cuidar das suas florestas, dos seus rios, cuidar do seu clima, no geral. O problema é que, como identificou o Lula na última reunião, não há contrapartida em relação à União Europeia, em relação às sanções, porque o Brasil, se descumpre partes do acordo, que tem a ver principalmente com o clima, pode sofrer sanções comerciais. Então, você descumpriu essa parte aqui, a União Europeia pode falar, então a gente não vai mais comprar tanta coisa, tanto esse produto de você. Então, são sanções econômicas de exportações ligadas diretamente a cumprir ou não cumprir metas do clima. O que é que tem dito o presidente Lula nos últimos tempos quando fala sobre esse acordo? Não há o mesmo em relação à União Europeia. A União Europeia não há sanções fortes previstas em relação a descumprimentos do acordo por parte da União Europeia. Isso é que dificulta muito a assinatura desse acordo, né? O Lula já falou, inclusive, que não vai assinar nenhum compromisso que mantenha o Brasil como um fornecedor colonial da União Europeia. Foi mais ou menos isso a frase do Lula, né? E o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, tem dito que prefere que os países assinem acordos unilaterais com a União Europeia ao invés de negociar por bloco, tá? Então é por aí que a coisa anda. O presidente do Uruguai
aliás, não assinou o documento final do encontro dos líderes do Mercosul, que terminou ontem, né? O Luiz Lacalle Pou criticou o regime da Venezuela e não assinou o texto final do encontro do Mercosul, que fala em dificuldades que os legisladores de países europeus estariam criando para um acordo entre o bloco de países sul-americanos e a União Europeia. Então, o Lacalle Pou alegou que o seu país prefere negociar à parte, porque esse acordo com o Mercosul é um acordo que está muito ligado a cumprimento em relação a coisas ligadas ao clima, que a União Europeia pode punir o Mercosul caso não cumpra. Então o Uruguai, como é um país muito pequeno, consegue se organizar muito melhor, tem condições de cuidar melhor dessas coisas, tem receio, isso foi dito nos bastidores, que, por exemplo, seja ele, Uruguai, penalizado por alguma coisa que aconteça na Argentina ou no Brasil. Então vai lá, assume um Bolsonaro de novo, daqui a 4 anos, bater na madeira aqui, né? Descumpre um monte de coisas em relação ao clima na Amazônia, libera mineração, ignora desmatamento, aquela coisa toda que a gente viu. E o Uruguai, por exemplo, tem medo de ser punido em bloco por conta disso, tá? Então esse é um dos motivos, né? E citou, claro, o Maduro se opondo aí em relação às últimas coisas que o Lula tem falado e a maneira como o Lula recebeu o Maduro e a Venezuela no Brasil. Também isso é uma diferença ideológica entre os dois, né? O Lacalle Pou não é um cara de esquerda, né? Então há essa diferença. Notícia lá publicada pelo G1. Cristiano Zanin, oficialmente nomeado ministro do STF, deve ser empossado em agosto. Decreto com nomeação foi publicado na edição do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, portanto agora de madrugada. A posse está marcada para o dia 3 de agosto, segundo a STF, e a partir de então, Zanin estará plenamente em suas funções do STF. Gente, uma reportagem muito importante lá da agência pública, que o título é o seguinte: documentos indicam que a aliança da Folha de São Paulo, jornal, com a ditadura militar foi mais forte do que o jornal admite. Aqui há documentos de um estudo do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAAF, ligado à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e que foram analisados com exclusividade, como diz aqui a agência pública, pela agência pública. Indicam que a colaboração do jornal Folha de São Paulo com a ditadura foi mais profunda do que se sabia. Segundo a pesquisa, isso aqui não é novo, tá? Mas tem um porém que eu vou explicar. Vamos lá. Segundo a pesquisa, o Grupo Folha de São Paulo teria emprestado carros de distribuição de jornais para que agentes da repressão da ditadura os usassem para disfarçar operações do regime nas ruas e teriam resultado em prisões, assassinatos e desaparecimento de militantes políticos. Essa história de que a Folha tinha emprestado carros do jornal para a ditadura é uma história já bem conhecida. Que a Folha sempre disse o seguinte: se o jornal fez, não foi com consentimento da direção, tá? Então, assim, a Folha nunca negou veementemente isso, até porque há indícios históricos já, de novo, essa informação não é uma informação nova, né? Há indícios históricos de que a Folha emprestou os seus carros para agentes da ditadura, mas a Folha sempre disse, institucionalmente, a não ser salvo o melhor juízo de mudança de posição nos últimos tempos, mas eu acredito que não, a Folha nem toca nesse assunto, na verdade, né? Por quê, né? Diz o seguinte: se foi usado o carro da Folha para a repressão, isso não passou pela direção do jornal. Não foi uma decisão do jornal. Agora, novos documentos obtidos aí juntados, né, aí pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, mostram que há mais indícios de que havia, sim, uma coordenação ou uma ciência da direção do jornal em relação ao empréstimo desses carros. Não é só isso que tem no estudo, né? Mais de 40 pessoas, entre jornalistas, militantes, ex-agentes e empresários, deram depoimentos sobre a Folha na repressão para esse estudo, matéria publicada lá na agência pública. O site é apublica.org. Se você acessar esse site, vai estar logo de cara lá na capa do jornal. Vamos lá, rapidamente caminhando para o final do programa aqui, ó. O Edu Moreira no ICL N1, que começa daqui a pouquinho. Aliás, o link já deve estar andando por aí, né, Caio? O link para o N1 já deve estar caminhando aí pelo nosso chat. Então pega o link, clica no link, deixa a abinha aberta do lado aí que já vai começar. O Edu vai falar sobre reforma tributária,
que é um grande assunto dessa semana. É um assunto mais denso, mais complicado, não dá muito como a gente falar aqui no Desperta, né? É um assunto super técnico que também não está definido, tem várias propostas na mesa, não se sabe exatamente ainda como vai ser essa reforma tributária, mas quem tiver interessado no assunto, não falei hoje disso aqui, porque o Edu vai tratar daqui a pouquinho no N1, então fica ligado aí, tá bom? Anselmo Góes publicou lá no Globo, ex-major preso suspeito de fraudar vacinação tinha trânsito livre no Palácio do Planalto de Bolsonaro. Sabe o advogado e ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros, preso desde maio, suspeito de participar de um esquema para fraudar comprovantes de vacinação, cujo um dos investigados é o Bolsonaro? Pois então, Anselmo Góes publica aqui que dados do GSI mostram que o ex-militar tinha trânsito livre no Palácio do Planalto e em seus anexos. O Ailton também é um dos interlocutores do Mauro Cid, no famoso zap do Mauro Cid, onde eles estavam ali planejando uma espécie de golpe militar a partir de uma brigada de paraquedistas de Goiás, tá? Esse é um dos caras que estavam envolvidos ali nessa coisa toda. E agora o GSI revela que o Ailton tinha acesso, tinha free pass no gabinete lá do Bolsonaro. Outra notícia do Globo: médicos defendem que o governo disponibilize vacina já aprovada para a dengue e não espere mais de um ano pela do Butantan. Aprovada no Brasil há 4 meses, a vacina da dengue, que Denga, começou a ser aplicada na rede particular do Brasil neste mês. É uma vacina desenvolvida lá no Japão, tá? Já na rede pública, o processo de incorporação do produto fora do contexto de emergência, como foi a Covid, é mais demorado. Mas especialistas defendem que, se recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, a aplicação japonesa seja adquirida pelo Ministério da Saúde enquanto uma alternativa nacional não esteja disponível. A grande questão é o seguinte: já existe essa vacina japonesa, é uma vacina mais cara. O Butantan está desenvolvendo uma vacina também para dengue, que é um grande problema de saúde pública em várias regiões do Brasil, né? E há uma disputa para saber se espera-se o Butantan desenvolver a vacina ou se compra essa vacina japonesa agora para o SUS. As redes privadas já estão vacinando para a dengue com essa vacina. Obviamente, você vai ter que pagar para se vacinar, né? Então, há essa discussão porque não há uma emergência, né? Como houve na pandemia de Covid. No entanto, a dengue é um grande problema em várias áreas do país, inclusive com mortes no Brasil, várias mortes por ano, né? Então, há de se pensar se vai se esperar aí o Butantan desenvolver ou se eventualmente, de algum modo emergencial, dá para se comprar essa vacina japonesa, tá? Bom, reforma tributária, eu não vou falar então, eu tinha separado uma coisa aqui de uma matéria do Estadão, mas eu vou deixar para o Edu, para vocês falarem, a gente pode estressar esse documento um pouco mais amanhã. Rapidamente aqui, para a gente fechar, muito rápido. Putin, Xi Jinping e Modi se encontraram ontem numa reunião virtual, e por enquanto não temos grandes notícias de grandes acordos em relação a esses 3 países, tá? Que são países aí que estão tentando mudar o eixo de poder no mundo para tirar poder principalmente dos Estados Unidos, né? A Suécia vai se reunir na próxima semana com o Biden para incentivar outros países da Europa a entrarem na OTAN, o que obviamente só piora as coisas de modo astronômico em relação à guerra na Rússia e na Ucrânia. Quem está a par do assunto sabe disso muito bem. E aqui temos coisas que podemos deixar para amanhã. Temos uma última dica de leitura para vocês aqui. Achei bastante interessante. É uma matéria de ciência, tá? Uma matéria publicada pelo jornal inglês The Guardian, mostrando que, na verdade, uma das grandes invenções que eram reportadas até agora aos ingleses, principalmente a um inglês em particular, né? Que era um processo de transformação industrial criado, agora entre muitas aspas, né, por um inglês chamado Henry Cort, que processava o ferro, transformava o ferro mais bruto, chamado pig iron, né, o ferro mais bruto em ferro maleável, esse ferro que a gente conhece trabalhado, né, que vira cerca, grade, corrimão, essas coisas todas. Isso era um processo que tinha sido criado pelo Reino Unido e foi um dos processos fundamentais para a Revolução Industrial. Né? Então é inclusive um orgulho, né, da indústria nacional, a criação desse processo para desenvolvimento da siderurgia, e isso que levou a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, o Reino Unido, a se tornarem o grande império, né, que se tornaram pós-revolução industrial, inclusive. Agora,
pesquisadores descobriram que, na verdade, esse método foi roubado pelos britânicos da Jamaica, tá? Então, a matéria está publicada na capa do The Guardian, para quem quiser dar uma olhada lá. Industrial Revolution Iron Method was taken from Jamaica by Britain. Essa é o título da matéria. O método revolucionário de manejo de ferro da Revolução Industrial Inglesa foi taken, né? Foi roubado, foi surrupiado, foi pego dos jamaicanos, tá? E aí tem até o nome do jamaicano que teria sido o grande inventor desse método. Cadê o nome do cara que estava por aqui? Agora, análise de correspondência mostram que foi desenvolvido por um metalurgista jamaicano perto de Morant Bay, na Jamaica, né? Então, tá aqui toda a pesquisa. Quem tiver interesse nisso, quem for historiador, pesquisador ou só curioso em relação a isso, é uma matéria muito interessante do The Guardian. É isso, meus caros e minhas caras, meus amigos e minhas amigas, pessoas todas que acompanham o programa, muito obrigado. Voltaremos amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo. Este foi o Desperta, agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Pega o link no nosso chat, aí nos nossos comentários, e pula para lá, e a gente se vê amanhã. Muito obrigado e tchau!